Obras no campus Pampulha da UFMG. Descubra como o paisagismo da universidade vai melhorar. 8ª edição do Visões do Vale, 3º Seminário de Gestão de Pessoas na Saúde movimentam a UFMG. E ainda hoje, fica a dica sobre animais domésticos. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Paisagismo na UFMG. As obras do projeto Irrigação foram iniciadas na Avenida Mendes Pimentel, no campus Pampulha. Novas espécies de flores e um sistema de irrigação automáticos vão modificar o cenário da universidade. Nesta etapa do trabalho estão sendo retiradas as placas de trânsito e o gramado, para logo depois o solo ser tratado com um composto orgânico produzido na universidade. São cerca de 40 mil metros quadrados que serão revitalizados e transformados no bulevar da Avenida Mendes Pimentel, área que ganhará mais palmeiras imperiais e uma infinidade de azaleias. Buscaram uma planta com uma beleza significativa, né, para a área e a gente vai trabalhar com 4 colorações diferentes de flores, que vai do rosa claro até o vermelho mais escuro. E isso, além desse embelezamento, é uma planta de uma manutenção um pouco mais resistente no que se refere à manutenção. Em conjunto com o trabalho de paisagismo, será implantado um novo sistema de irrigação com o uso de água de poços artesianos. É um sistema automatizado, um sistema moderno, né, que trabalha, certamente vai trabalhar no período noturno. Né, o objetivo dessa escala de trabalho é não incomodar, né, os estudantes, os usuários do campus. Né? Então ele trabalha à noite, ele é todo programado, né? Ele tem uma programação variável, que você faz o que você quer, você molha quantas vezes você quer, você para de molhar no momento de chuva. Para abastecer o sistema, um reservatório com capacidade de 200 mil litros será construído em frente à Escola de Ciência da Informação. Sem uso de água da Copasa, a economia no consumo pode chegar a R$40 mil por mês. Economia também na mão de obra. A irrigação é feita com pessoas, né, com mangueiras e caminhões, um processo muito rudimentar, muito primitivo. Isso deixa de acontecer para ser feito por um sistema enterrado, que ninguém vê, né, e que é programado de acordo com a necessidade da época do ano, essa coisa toda, e que vai garantir certamente a beleza desse jardim ao longo do tempo inteiro. Porque esse pessoal que está hoje tentando irrigar, às vezes algum gramado, alguma coisa assim, ele vai ser liberado para outro tipo de trabalho. Benefício que será estendido ao viveiro de mudas da universidade. E hoje também ela demanda uma mão de obra muito grande para que essas plantas sejam geradas e cuidadas, e com o sistema automático de irrigação, a mão de obra que hoje se ocupa com isso também é liberada para outros trabalhos. Pela proposta, o bulevar aqui da Avenida Mendes Pimentel será uma das áreas mais charmosas da universidade. E mesmo antes dele estar pronto, fica o apelo pela preservação. De não jogar lixo, de não pisar nas plantas, principalmente não furtar as plantas, porque isso aqui é para a comunidade no geral, né? Não é só para uma pessoa. Então, isso está embelezando a beleza que vem para todo mundo, faz bem para todo mundo você estar num ambiente muito agradável igual esse. A previsão é que em janeiro do próximo ano o Boulevard Avenida Mendes Pimentel esteja finalizado. Discutir os projetos do Polo de Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha. É este o objetivo do Seminário Visões do Vale. Neste ano, o evento chega à 8ª edição. O seminário reuniu pesquisadores, acadêmicos, agentes governamentais, além de representantes do Vale do Jequitinhonha. Este ano, o projeto faz uma reflexão sobre juventude, política e cidadania. Esse ano, o Visões do Vale foi feito em 2 módulos. Um que aconteceu em Turmalina, no Alto Jequitinhonha, na semana passada, dia 4, 5 e 6, e teve uma participação expressiva de jovens da região. E de lá, os jovens tiraram uma carta com reivindicações e questões para serem debatidas aqui hoje também. O anseio maior
é que a gente tem uma política para a juventude, porque não se tem para as juventudes, né? Nós não temos uma política para a juventude indígena, nós não temos uma política para os quilombolas, nós não temos uma política para os jovens encarcerados, né? Então, assim, nós precisamos, na realidade, ter uma política, né, que vai cobrir esse anseio da juventude. A gente vê que a juventude do Vale hoje ele vive um conflito muito grande, né, entre escola, trabalho, qualificação profissional, porque o trabalho exige qualificação, ele não tem qualificação, ele tem que qualificar e depois tem a escola. Fica a dica, a Semana do Veterinário está quase chegando ao fim, mas agora você confere mais uma dica para cuidar dos animais domésticos. O tema hoje é passeio. Determinadas raças caninas têm uma necessidade maior de exercício do que as outras. Mas, de qualquer forma, todos os animais domésticos, especialmente os cães, uma vez que os gatos podem se adaptar a ambientes mais fechados um pouco, mas especialmente os cães têm uma necessidade de passeios diários, sobretudo aqueles que habitam apartamentos. E essa necessidade aumenta em função de algumas raças. Por exemplo, alguns cães de caça, como o Beagle, alguns cães de guarda, como Rottweilers. Essas raças necessitam diariamente não só de exercício, mas no caso daqueles animais domiciliados em apartamento, às vezes até mesmo de sair para realizar as suas necessidades fisiológicas, porque tem muitos animais que não fazem qualquer coisa dentro do apartamento. Amanhã, a dica é sobre o contato entre animais domésticos e crianças. Não perca! Movimento. Daqui a pouco o programa vai ao ar. Matheus Arvelos traz agora os destaques da edição de hoje. Boa noite, Carol. Boa noite a você que acompanha o Circuito FMG. Essa edição do Movimento, como sempre, está muito bacana. A gente começa com uma crítica de Renata Valentim sobre o show do Nouvelle Vague. Os franceses estiveram aqui em Belo Horizonte na semana passada e a Renata foi conferir o show bem de pertinho. Tem as dicas culturais do De Saída para quem quer se divertir no final de semana. Lembrando que de sábado para domingo tem virada cultural. Você vai ficar sabendo de todos os detalhes aqui no nosso programa. E para finalizar, a gente vai entrar no mundo dos ex-libris. Você conhece? Se não, fique com a gente. Logo mais tem Movimento e eu te espero lá. Quem cuida dos cuidadores? Os profissionais da saúde ajudam a população em geral, mas quais autocuidados eles devem ter? É esta uma das discussões do 3º Seminário de Gestão de Pessoas nas Organizações de Saúde. Na palestra desta quarta-feira, o tema é quem cuida dos cuidadores. E para falar sobre o assunto, foi convidada a professora da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a professora Maria Ribeiro Lacerda. Professora, então quem cuida, dos cuidadores? Os cuidadores podem ser cuidados de 3 formas. Quando eles cuidam de si, quando eles são cuidados pelos outros e quando eles fazem cuidado genuíno. E isto acontece quando ele faz um cuidado que, junto com o paciente, com o familiar do paciente, ele cuida de uma forma que restaura, que melhora, dá conforto. Nesse momento ele sente que o que ele faz tem significado. Isso para ele dá motivação, dá sentido e ele se sente cuidado. Ele pode ser cuidado pelo colega, pelo outro. O outro pode ser a equipe com quem ele trabalha, pode ser cuidado pela instituição, pode ser cuidado pela sua família, pelas pessoas que têm significado. Isso tem muita importância porque nos torna mais inteiros, faz a gente dar sentido também para as coisas que faz e vai na relação junto com o paciente se sentindo mais em condições de fato ofertar conforto. E ele pode ser cuidado quando ele cuida dele mesmo. Como que ele faz isso? Quando ele percebe que precisa ter um tempo para si, quando ele percebe que seu trabalho, independente da questão financeira, tem significado, quando ele percebe que tem boas relações humanas, quando ele percebe que o que ele faz na vida pessoal dá também para ele alimento para a vida dele, tanto física quanto emocional e espiritual. Todas essas coisas são importantes para que ele seja cuidado. Agora, professora, a gente sabe, que de uma equipe de saúde, 60% dos profissionais são da área da enfermagem. E alguns têm que trabalhar em 2 jornadas. Quais são os desafios, para esse cuidado com os profissionais da área da enfermagem?
Olha, esse é um grande desafio, sim, daqueles profissionais hoje, principalmente a enfermagem que se interessa por isso, de fazer cuidado ao cuidador com atividades, como a doutora Carla faz aqui na Universidade de Minas Gerais. É um desafio por quê? Porque o profissional que cuida, ele não se vê como objeto de cuidado. Ele acha que ele está sempre em condições de cuidar do outro. Mas se ele não se cuidar, ele vai ter dificuldade de cuidar do outro. Se torna um trabalho mais mecânico. O fato de precisar trabalhar em mais um trabalho, ele se desgasta, fica depauperado. Então é um desafio, porque em alguns serviços onde já tem cuidado ao cuidador, mais ou menos 30%, 40% dos profissionais não vão naquela atividade que seria própria para ele se cuidar, porque ele não se reconhece como uma pessoa que pode ter cuidado, né? Então ele não reconhece que se estiver bem na equipe, se estiver trabalhando de forma correta, um ajudando o outro, isso ele vai se sentir com mais importância, mais cuidado. Porque como que eu posso te dizer para você, olha, na equipe, num hospital, se o profissional chega e vai fazer uma medicação e ele não descartar corretamente aquela seringa, aquela agulha, ele pode contaminar o colega dele. Então, é um cuidado tão simples, mas que é um cuidado que o outro faz para o outro e que tem reciprocidade, entendeu? Ok, professora, muito obrigada pela entrevista. Então, a responsabilidade também é nossa, quando somos pacientes, de cuidar daqueles que cuidam com tanto carinho quando a gente precisa. Janaína Coelho, para o Circuito UFMG. Outras informações sobre o seminário você confere no site sgestãopessoasufmg.blogspot.com. O evento termina amanhã. Esta foi uma semana de mudanças para os estudantes da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. O restaurante do espaço foi fechado e deu lugar a uma cantina. Almoços não serão mais servidos. Com uma média de 500 refeições diárias, o restaurante da cantina da Faculdade de Ciências Econômicas era uma opção para a comunidade acadêmica desde 2008. Após suspender seus serviços entre os dias 4 e 8 de setembro, a cantina da FACE reabriu nesta segunda-feira, dia 9, mas sem o restaurante. A alteração no funcionamento se deu devido a uma decisão da congregação da FACE, que emitiu por meio de ofício a decisão dizendo que o fechamento do restaurante aconteceu devido aos ruídos causados pelo exaustor. Bom, em questão do barulho, né, que foi dado como motivo de fecharem o restaurante, na verdade acredito que é um motivo sem base, assim, não foi assim, a grande motivação para realmente fecharem. É ruim, porque na verdade agora nós alunos do curso de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas teremos que procurar outros restaurantes, né, então a gente tinha facilidade e a comodidade pela distância, e agora a gente não tem. Apesar de, por ser um bom restaurante, as filas também eram bastante grandes e isso causava um incômodo grande também. Não, na verdade dá para ouvir, né? Só que eu, como nunca tive aula nas salas mais próximas, não senti que fazesse alguma diferença assim para fechar o restaurante, não. Então eu particularmente nunca me senti incomodado pelo exaustor. Se tiver outras pessoas, eu já não sei, né? Mas eu particularmente não. Você achou ruim terem fechado o restaurante? Para mim foi indiferente, eu não almoço muito aqui, né? Agora pro pessoal, por exemplo, concurseiro que fica na biblioteca ou que almoça aqui porque é mais próximo, acho que fez uma diferença boa. O Circuito UFMG fica por aqui. Boa noite e até sexta.